Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Um ótimo final de tarde, começo de noite a todos os irmãos, ouvintes, todos os irmãos do Facebook, da rádio Fonte Vida, todos os irmãos, que Deus assim abençoe grandemente. Está começando nesse momento o programa Instituto Calvino, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana, que se encontra ali no Jardim Novo Campo Limpo, na rua Xingu, número 12. Faça um pouquinho só, filho. Está aqui comigo a minha filha também, Ágata. Cumprimento os irmãos, Ágata. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela esteve aqui no primeiro programa, né? E hoje, graças a Deus, está aqui conosco, junto com a minha patroa. Meus irmãos, esse é um oferecimento da Igreja Presbiteriana. Quero desejar um abraço ao pastor Simão, justamente com a sua família, o presbítero Pedro, o presbítero Antônio, o seminarista irmão Maurício, também o irmão Leonardo, irmão Luciano, irmão Charles, irmão Rodrigo, irmão Gustavo, irmão Danilo, irmã Delfina, irmã Maria, todos os irmãos ali, outros que às vezes a gente esquece os nomes. Que Deus assim abençoe grandemente. Só faça um pouquinho, só, filha, tá? Sua respiração tá pegando o microfone. Isso aí. Meus irmãos, gostaria de pedir a todos, quanto possível, curve sua cabeça, onde quer que você esteja, esteja no volante, se puder parar o carro em algum acostamento. Vamos orar, falar com Deus. Vamos pedir a Deus que Ele abençoe, estenda suas mãos. Lembrando que o número da rádio é o 4203-4009. Hoje não vamos estar atendendo no ar, a não ser vai estar ligando aqui nosso pastor, né? Pedir para ele estar ligando. Então, infelizmente, o tempo é muito escasso, não dá para atender mais irmãos no ar, né? Senão a programação não dá tempo. E também tem o WhatsApp da rádio, que é o 940468472. Aí os irmãos podem pedir oração, e no final do programa nós estaremos orando, crendo que Deus é poderoso para agir segundo a sua vontade, curando, libertando, salvando, abrindo portas de empregos, operando segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, conforme diz a sua palavra. Então, tantos quantos podem, curve sua cabeça, vamos orar, falar com Deus, agradecer e também rogar a Ele que Ele venha visitar. Tem o pai do amigo meu, o pastor Jansen, que está também, felizmente, infectado com essa doença da pandemia. Tem uma prima minha que também perdeu sua mãe. Vamos orar para que Deus visite aqueles que... Muito alto. Ok. Não me perdoa a microfonia. Vamos orar para que Deus assim visite a todos, operando segundo a sua vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Deus, queremos te pedir e te rogar, Senhor, pela tua bondade, por tua graça, por tua compaixão. Deus, estenda as tuas mãos, livrando, guardando os teus servos, livrando principalmente dessa pandemia, Senhor, aqueles que precisam trabalhar, que precisam sair de casa. Deus, venha guardar isso de tuas mãos. Senhor, nos livra, Senhor, abençoa esse país, abençoa os médicos, dando sabedoria para que eles venham achar, ó Deus, uma solução, assim como o Senhor deu sabedoria ao teu servo, Dr. Lucas, ao qual cuidava de Paulo. Que o Senhor venha também dar sabedoria a esses médicos. Deus, quero te pedir àqueles que perderam entes queridos, que o Senhor venha consolar, confortar, venha dar forças nesse momento tão difícil. Quero te pedir, Senhor, a tua bênção na vida do meu pastor Simão, sua família, dos presbíteros, todos os obreiros ali, os irmãos também do Jardim Silvia, o seminarista irmão Maurício, que está dirigindo ali. Abençoa a todos, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder. Deus, salva, cura, liberta, segundo a tua vontade, através deste programa, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, visita os missionários, Senhor, nos países comunistas, como a China, a Coreia do Norte, a Índia também, Senhor, o qual tem perseguido e matado o teu povo, a Nigéria,
ali o Estado Islâmico através do Boko Haram, Deus, a África, tantos outros lugares, que o Senhor venha guardar o teu povo, que logo, logo possamos estar reunidos na tua casa, adorando e bendizendo o teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso aí, meus irmãos. Quero convidar hoje, você que pode, quer a Bíblia, formato de livro, ou no celular, no tablet, ou mesmo no seu computador, está acompanhando a programação. Te convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1. Nós iremos continuar nosso estudo sobre as 5 solas. Deus abençoe. Só recapitulando, na primeira nós falamos sobre a sola fide, somente a fé. Somente a fé, diferentemente dos católicos, com todo respeito, que tem uma teologia mais mesclada com a filosofia, através da Idade Média, eles vão interpretar que você deve entender para depois você crer. Nós entendemos que a fé salvadora, a fé salvífica, que é dado ao cristão pelo Espírito Santo, primeiro você crê para depois você entender. Que foi o que Agostinho falou, né? Que os católicos chamam de Santo Agostinho. Nós cremos para depois entender. E depois nosso irmão evangelista Hildebrando esteve aqui no último programa, nos falando sobre a sola escritura, trouxe um pouco mais o contexto ali da Idade Média, né? E as contrariedades. Sola escritura, somente a escritura, né? Ou seja, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Alguns podem dizer assim, puxa vida, mas vocês acreditam num livro escrito por homens? Claro que Deus vai usar homem, né? Deus não ia usar um animal irracional. Deus vai usar homens. Deus inspirou homens santos para escrever a sua palavra. Mas, conforme um amigo meu, até uma pessoa muito estudada, professor na PUC, ele falou para mim que a sola escritura, ela dava margem a abrir e ter muita contrariedade, porque cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Por isso que tem muitas igrejas e muitas seitas, né? Eu falei que a sola escritura não dá margem a isso. Infelizmente tem muitas igrejas bagunçadas, muitas seitas, muita heresia, mas isso também é cumprimento da palavra de Deus. Mas a sola escritura é dizer que a Bíblia é a nossa base. Isso não quer dizer que você não deva estudar ou que você deva sair interpretando a Bíblia à torta direita, segundo a sua vontade, igual muitos fazem. Não, só a escritura, você tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, praticar a Bíblia e só assim ter a Bíblia como única regra de fé e prática. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre sola gratia. Sola gratia quer dizer somente a graça. Esse conjunto de ensino, as 5 solas, são o conjunto de ensinos elaborado ali na Reforma Protestante contra o ensino católico e é a base de toda a igreja reformada, de toda a igreja cristã protestante. Bom seria se todas as igrejas que se dizem evangélicas seguissem isso, né? Mas muitas dizem que seguem, mas eu vou dar alguns exemplos aqui e os irmãos vão ver que infelizmente não seguem, né? Por exemplo, a sola escritura, somente a escritura. Aí a pessoa coloca a revelação, a espiritualidade, o que o pastor falou, acima da Bíblia. Aí já saiu fora. Não é a sola escritura. Aí a pessoa começa a colocar o raciocínio, a lógica também, acima da fé. Ou casar a filosofia com a fé. Aí também não é sola fide. E hoje nós vamos falar também sobre a sola gratia e a importância desse ensino no dia de hoje. E como muitos irmãos estão se desviando da palavra de Deus por causa de vento de doutrinas. A minha Bíblia está aberta aqui, convido você que acompanhe. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 10 em diante. São João, capítulo 1, versículo 10 em diante. Nos diz assim: O Verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui, João está falando que Jesus ele veio primeiro para o povo judeu, para os que era seu, mas o povo de Israel não recebeu, como os irmãos mesmo conhecem muito bem a história. Mas todos aqueles que o recebem, os que creem no seu nome, aos que Deus elegeu para a salvação, a esses Deus deu-lhes o poder, pela fé, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí o Verbo, que é a palavra, que é Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem, que é a maior manifestação de Deus, ele veio cheio de graça e de verdade. Primeiro ponto, nós devemos entender que a graça de Deus já era evidente no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Enoque achou graças diante de Deus. A Bíblia diz que Noé também, ele foi agraciado por Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, quem acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Favor quer dizer graça. A palavra no hebraico, resed, ela tem um amplo sentido, né, para graça. Tanto amor, compaixão, benignidade, como mesmo graça. Então entendemos que graça, ela é o amor em ação. Ela é a compaixão de Deus em ação, a misericórdia de Deus agindo na vida do ser humano. Já no Novo Testamento, a palavra, o grego, por ser uma língua um pouco mais abrangente do que o hebraico antigo, ele vai trazer a palavra charis, que quer dizer graça. E no sentido bíblico, graça é favor de Deus, favor imerecido ao pecador. Ou seja, é a graça de Deus que sustém e que mantém a vida do pecador. Apesar de todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, manifestando a sua graça, o ápice de toda essa manifestação se encontra em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, fala que, tendo Deus falado de muitas e várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ao qual o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, a maior expressão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, é Cristo Jesus. O próprio Jesus disse em São João 14, ele disse, como perguntas, queremos ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo, ele é o ápice da graça de Deus. Aí João vai dizer aqui no versículo 14, que nós lemos, do capítulo 1 de João, que ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ou seja, o ápice da graça de Deus, em todas as alianças, mesmo do Antigo Testamento, veterotestamentária, ela vai ter seu ápice em Cristo. Por isso que nós louvamos a Cristo, bendizemos a Cristo, porque é através dele que nós recebemos as bênçãos, as benesses de Deus. E é somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que pela fé sois salvos, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, melhor dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é totalmente Deus que vai atrás do ser humano, assim como foi atrás de Adão quando ele pecou no jardim. É Deus que procura o ser humano, é Deus que resgata o homem. Toda a honra, toda a glória a Deus. Uma vez, conversando com um irmão, ele disse que o homem ele tem méritos na salvação. Eu falei, se o homem tem méritos na salvação, então já não é graça. Paulo vai dizer em Romanos, que se é pelas obras, já não é graça. Ah, mas eu guardo o sábado, eu cumpro todos os mandamentos da Bíblia, da igreja. Isso não salva. É somente pela graça, favor imerecido, crendo em Cristo, o sacrifício dele foi perfeito.
talvez você possa dizer, olha, eu nunca roubei, nunca matei, nunca menti, sempre fui um bom filho, sempre fui uma boa pessoa para a sociedade. Então, naquele grande dia, eu vou poder mostrar minhas justiças diante de Deus e serei salvo pelas minhas obras. De jeito nenhum. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na versão corrigida, João Ferreira fala, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por mais que você não pecou de uma maneira hedionda, conforme você acha, de alguma maneira você pecou em pensamento, em omissões. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você também está pecando. Na prática, de alguma maneira você pecou algum dia. Jesus não. Jesus, ele é perfeito. Ele é um homem, filho de Deus, e precisava de alguém como Deus para morrer por nossos pecados. Porque a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 17 que o homem não vai levar pecado de outro homem. A responsabilidade é individual. Isso aí vai até contra a doutrina da quebra de maldição hereditária, que ensina que você tem que fazer campanha na igreja, quebrar a maldição do seu pai e da sua mãe. E a Bíblia diz que cada um vai levar a sua responsabilidade, Ezequiel 17. Aí pegam versículos isolados, por exemplo, dos 10 mandamentos, que fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, mas é quando o filho exerce a mesma conduta do seu pai. Mas Deus não culpa uma pessoa pelo erro dos outros. Agora, Cristo sendo Deus, ele não era um homem qualquer. E aí, sendo perfeito e sendo como Deus, não sendo somente um homem, ele pôde pagar e morrer por nossos pecados. A Bíblia diz também, em Hebreus 9:27, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Assim também Cristo morreu uma só vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, você não precisa sacrificar, nem que seja em maneira simbólica, Cristo numa missa todo final de semana, porque o sacrifício de Cristo foi uma vez só. A Bíblia diz que foi uma vez e é o suficiente. Então, creia nisso. Talvez você errou, pecou, talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que, independente do que você fez, do que esteja acontecendo, Cristo Jesus é aquele que paga pelos seus pecados, pagou pelos seus pecados, e é aquele que está de braços abertos, te esperando diante do Senhor. Então, esse é o ensinamento da sola gratia, ou seja, somente a graça do Senhor é suficiente. Deixa eu tirar minha lente de contato aqui, porque está irritando um pouco os olhos. Pede pra moça pra desligar o ventilador, por favor. A gente que usa lente de contato acaba ressecando. Obrigado, mano. Acaba ressecando o olho e a lente de contato acaba machucando as vistas da gente. Então, meus irmãos, é somente a graça do Senhor, somente o favor merecido. Nós não temos como pagar, somente aceitar isso e glorificarmos a Deus pela sua bênção, pela sua misericórdia, por sua compaixão. A Bíblia está repleta de versículos, comparações de pessoas tentando se auto-justificar diante de Deus através das suas obras. E obras essas até boas, mas todas as nossas obras não são mais do que nossa obrigação. A Bíblia diz que o homem foi feito para a prática das boas obras, ou seja, quando você vê um exemplo, nos dias de hoje, um político fazendo o bem, é mais do que obrigação dele, como ser humano, fazer o bem para o seu próximo, né? Só que é tão difícil hoje em dia, você ver alguém fazendo bem, sem tocar a buzina, sem alarmar, que se torna até muito louvável, né? Quando você vê uma atitude de uma igreja mesmo, ou coisa parecida, igual certa feita estávamos em uma igreja e foi chamada uma cantora famosa. Aquela cantora cumprimentou todos os irmãos, ficou até o final do culto, abraçou alguns outros,
E todo mundo ficou admirado. Puxa, aquela cantora é humilde. Eu falei, não, isso não é humildade, isso é educação. E se ela veio para adorar a Deus, é obrigação dela ficar até o final do culto. Agora, por causa da apostasia e do mercantilismo que estão fazendo com a fé, então as pessoas acham isso, de certa maneira, estranho, né? Fora do normal. Mas o ser humano foi feito para as boas obras. Todos os homens devem praticar as boas obras. Então essa é o ensino da graça de Deus. Mas nenhuma dessas obras, ela justifica um homem, ela torna um homem justo, puro diante de Deus. O cristão, ele não pratica as boas obras para ser salvo. Ele pratica as boas obras porque ele já é salvo, porque ele já é um servo de Deus. É diferente. Agora, por exemplo, no ensino católico, as obras, elas têm um papel importante, porque a graça, ela deve acompanhar as obras para a própria justificação do ser humano. Mas nós não acreditamos dessa maneira, porque a Bíblia diz que é a graça de Deus, e essa graça que nos sustém, é a multiforme graça de Deus, é o seu favor imerecido. A honra, a glória não é aos homens, é somente a Ele. Se não fosse a sua graça, a sua compaixão, nenhum de nós estaríamos diante dele, para o glorificar, para o exaltar, para o bendizer. Eu quero pedir para a nossa irmã tocar um hino. Enquanto isso, vou estar ali limpando os olhos ali, porque a lente de contato aqui está irritando os olhos. Mas Deus abençoe os irmãos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, toda a sua bondade. E hoje os irmãos tiveram uma pequena pincelada, pequeno estudo sobre a Sola Gratia. O número da rádio é o 4203-4009. Os irmãos podem estar pedindo oração, nós estaremos orando. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. A Bíblia não diz que a oração do justo move a mão de Deus. Deus, ele move a mão dele segundo a sua soberana vontade, segundo a sua misericórdia. Mas nós cremos que a oração ela é muito importante, a nossa conversa com Deus, e Deus é misericordioso para atender segundo a sua vontade. Tem também o número do WhatsApp aqui, que é o 94046-8472. Os irmãos podem também estar mandando mensagem aqui no WhatsApp. Nós estaremos orando. Lembrando os irmãos que esse é um oferecimento da Igreja Presbiteriana. Hoje, graças a Deus, com a ajuda da irmã Sara, do irmão Milson, que são responsáveis aqui pela rádio, conseguiram colocar aqui o fundo da rádio. Os irmãos estão vendo aqui atrás. Está o endereço da igreja e o desenho de uma Bíblia aberta. Por isso demoramos um pouco para entrar no ar. Mas graças a Deus, e ficou, pelo menos eu acredito que ficou muito bonito, né? Aí os irmãos podem também comentar, se os irmãos assim quiserem. E essa programação, oferecimento da Igreja Presbiteriana, no Jardim Novo Campo Limpo, Rua Xingu, número 12. Infelizmente, devido à pandemia, a igreja está fechada, né? Como muitas outras. Mas logo logo nós cremos que estará abrindo novamente e nós estaremos reunidos para glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Bem verdade que a saudade nos consome, a saudade dos irmãos é forte, a vontade de nós celebrarmos a ceia juntos, né? Mas eu creio que quando voltarmos vai valer a pena. Nós teremos motivos de sobra para bendizermos o nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Não esquecendo que a Igreja Presbiteriana, juntamente com essa programação, tem como foco o ensino da palavra, o ensino sistemático da Bíblia. E os irmãos podem ver que nós não pedimos para você colocar objeto, né? Não acreditamos nessas coisas, que a Bíblia não fala nada disso, né? Tem algumas exceções ali na Bíblia, mas não é nenhuma regra. E nós acreditamos até que isso daí pode tirar o foco de Cristo. E como nós falamos hoje, é a graça de Deus, é o seu favor, a sua misericórdia que é importante. E aí nós não cremos, né? Não tiramos palavra, porque a Bíblia deve ser estudada, examinada. Aí você me pergunta assim, e a pessoa que tem problema visual, ela deve procurar aprender braille para estar ali na Bíblia, ou mesmo ouvir a Bíblia. Hoje tem vários meios audiovisuais, né? Onde a pessoa pode estar ouvindo a Bíblia também. E com certeza vai ser grandemente edificada também. Mas acaba sendo quase que uma superstição, né? Você acaba tendo a Bíblia como uma caixinha de promessa. Os irmãos mais antigos vão lembrar. Você comprava a caixinha de promessa e vinha só versículos bons. E a pessoa começa a abrir a Bíblia, tirar versículos. Não estou falando que pela misericórdia Deus não possa falar, mas o ideal é você estudar a Bíblia, você ler, meditar, você examinar a palavra de Deus, porque aí vai te trazer edificação. Hoje nós estamos esperando pedir o nosso pastor para estar ligando aqui ao vivo, para estar participando, mas não sei se aconteceu algum problema. Pedi para ele ligar às 6h40. Eu não sei se aconteceu algum problema, mas não ligou, né?
Não ligou, felizmente. Mas não sei o que aconteceu, mas que Deus assim o abençoe também em Cristo Jesus. Então, quero dizer aos irmãos, tome muito cuidado com ensinos religiosos, falsos. Se apeguem à Bíblia, estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. Quem estuda a Bíblia vive menos enganado, menos ludibriado. As pessoas que não querem que você estude são pessoas que querem te manipular, não querem que você conheça a verdade, não querem que você vá até a informação. Isso em todos os sentidos, sentido até mesmo político, social. Nós devemos estudar o máximo que nós podemos para estar a par da situação, para entendermos o que está acontecendo. E nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos procurar uma igreja séria, uma igreja que foca no ensino da palavra, uma igreja que dê tempo para o estudo da palavra, que tenha programações ali que ensine a palavra, porque a palavra de Deus é nossa bússola, ela é nosso cajado, ela é nosso manual. E como nós dizemos que agradamos a Deus se desprezarmos a sua palavra? Então isso é uma incoerência, né? Então você é nosso convidado, assim que abrir ali a igreja, está conosco ali na Rua Xingu, número 12, no Jardim Novo, Campo Limpo. Lembrando também que os irmãos podem entrar em contato conosco pela página do Facebook, Igreja Presbiteriana Jardim Novo, Campo Limpo, ou também pela página da rádio, onde é transmitido a live ao vivo também, a rádio da Fonte e Vida. Estaremos também compartilhando esse vídeo no YouTube, tudo para que a palavra de Deus seja espalhada e alcance as pessoas. Então creia na graça de Deus, creia no favor do Senhor imerecido. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, dá graça aos teus servos. Estou olhando aqui para ver se tem algum pedido de oração. Hoje parece que o pessoal está meio disperso, usando a palavra do evangelista Maurício. Hoje o pessoal está meio disperso, não teve nenhum pedido de oração. Talvez esteja tudo bem, né? Mas nós devemos orar a Deus assim mesmo, agradecendo a Ele por todas as suas bênçãos, né? Lembrando os irmãos, tomem cuidado, sigam as prescrições médicas, usem máscara, use bastante álcool em gel, Deus lhe deu sabedoria aos médicos. A Bíblia em momento nenhum manda a gente ser supersticioso e acreditar em revelações que não estão na Bíblia. A maior revelação, a principal e a única nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então tome cuidado com esses irmãos aí que estão falando para você não fazer essas coisas. Ao contrário, grandes homens de Deus no passado, Lutero, na época da pandemia, que era a peste bubônica, falou para os irmãos se cuidarem, se isolarem. Também chamado príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele falou no momento de cólera para os irmãos tomarem cuidado, e ele procurou ajudar muitas pessoas, né, no momento de pandemia. Então vamos vigiar, vamos nos cuidar. Quero mandar um abraço, não sei se está online, meu amigo presbítero Jansen, meu amigo pastor Esdras, sua esposa irmã Graça, os irmãos que assistem, meu irmão Eduardo, da IPB, meu irmão também Neivan, todos os irmãos, a minha tia Neide, que sempre ouve e pede oração na rádio, que Deus assim venha abençoá-los grandemente. Vamos estar orando e depois já iremos estar terminando a programação. Se você pode, cubra sua cabeça, ore a Deus. A oração nada mais é do que uma conversa, né? A palavra oração quer dizer conversa. Oremos ao Senhor. Muitíssimo amado Deus, eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, estenda as tuas mãos, venha, Senhor, agir com tua graça, tua misericórdia, tua compaixão na vida dos ouvintes,
na vida de todos quantos estão ouvindo essa programação, aqueles também que não podem. Ó Deus, Tu venha salvar, libertar, curar aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com seus parentes, ó Deus, sendo vítimas dessa doença tão terrível. Deus, que Tu possas curar, Senhor. Nós Te pedimos, faça segundo a Tua vontade primeiramente. Visita, Senhor, os presídios. Visita, Senhor, os moradores de rua. Que o Senhor possa visitar, Senhor, os missionários no campo, as irmãs, o Teu povo que está sendo morto em vários países comunistas. Deus, visita a Tua igreja nos 4 cantos dessa terra. Dá sabedoria aos presidentes, aos governadores, aos governantes. Ajuda o Teu povo, Senhor, a espalhar a Tua verdade, a Tua palavra. Nos guarda, nos livra para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a estar cada dia mais perto de Ti, em comunhão, para logo, logo encontrarmos o Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. E amém. Então é isso aí, meus irmãos. Estamos findando mais uma programação. Instituto Calvino. Mais uma vez, reiterando, oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, Rua Xingu, número 12. Deus abençoe você que nos acompanhou, que leu e estudou um pouco a palavra conosco. Que Deus assim abençoe grandemente em Cristo Jesus. E até a próxima, querendo Deus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, está imperdida.
somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Se você tem viagem marcada para um país ou cidade com transmissão local e não puder adiá-la, proteja-se e siga todas as orientações das autoridades locais. Saiba mais no site saude.gov.br/coronavírus. Anvisa, Ministério da Saúde, Governo Federal. No Diário Oficial da União Federal,